Saudamos a todos aqueles que aqui comparecem no santuário da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, neste dia do Senhor, neste dia de culto. Nós não sabemos o que o trouxe aqui hoje. Se você apenas passou na frente da porta da igreja e resolveu entrar, se você é um frequentador assíduo, se você é um membro da igreja, se você é um visitante que veio aqui pela primeira vez ou pela segunda, se você é alguém que durante a semana teve alguma experiência muito dura, muito séria e resolveu vir à casa do Senhor para se encontrar com Deus e receber dele algum apoio, alguma manifestação da presença, não importa o motivo pelo qual você veio à casa do Senhor. O importante é que você está aqui porque Deus permitiu e Deus o trouxe até aqui. Isso é motivo de alegria e satisfação para todos nós, porque temos um Deus que se preocupa com cada uma das pessoas. Neste momento, gostaríamos de saudar aqueles que nos visitam nesta noite. Para isso, gostaria que você ficasse de pé por um momento, para que possamos conhecê-lo e saudá-lo mais de perto. Aqueles que nos visitam, que possam, por um momento, se levantar para que nós os reconheçamos. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Sejam muito bem-vindos. Podem sentar-se também. Muitas vezes em nossas vidas nós nos deparamos com situações difíceis. Nem sempre conseguimos explicar estas situações. Às vezes, situações nos levam até a nos afastar da igreja. Mas o texto de 1 Reis 8, 33 e 34 nos fala sobre a situação em que às vezes somos derrotados porque nos afastamos do caminho do Senhor. Nem sempre as nossas derrotas significam que nós pecamos. Às vezes, as derrotas ou as nossas dificuldades ou as nossas crises são causadas por outros motivos. Mas, certamente, um dos possíveis motivos para as crises que nós enfrentamos são decisões erradas que tomamos ou pecados que cometemos. E o texto aborda especificamente este ponto, porque ele nos diz, 1 Reis 8, 33 e 34, nos diz o seguinte: quando eu for derrotado por um inimigo por ter pecado contra ti, e voltar para ti, e invocar o teu nome, orando e suplicando a ti neste templo, ouve dos céus e perdoa o meu pecado, e traz-me de volta à tua presença. Quando nós invocamos o nome do Senhor, quando nós procuramos a presença do Senhor, mesmo quando nós tivermos nos afastado dele, ele estará pronto para nos receber de volta. Nós oraremos agora e eu convido a todos para que fiquemos de pé por um momento. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos este domingo do Senhor, nós te agradecemos este culto, nós te agradecemos porque tu trouxeste cada pessoa aqui a este santuário para este culto, para este louvor. Senhor, tu conheces o coração de cada pessoa, tu conheces os desafios de cada um, tu conheces a semana que se inicia na vida de cada um. Senhor, nós te pedimos que tu estejas conosco, nos ajudando a enfrentar as dificuldades. Esteja conosco também, Senhor, para aqueles que se alegram por alguma bênção recebida, por alguma vitória conseguida. Nós te procuramos, Senhor, não apenas quando estamos ansiosos, ou quando estamos tristes, ou quando estamos precisando de ajuda, mas também te procuramos quando estamos alegres, porque Tu és um Deus de misericórdia, Tu és um Deus de bênção, Tu és um Deus que nos ajuda a vencermos os nossos desafios. Nós te agradecemos pelas vidas aqui, Senhor, presentes, e pelas famílias aqui representadas. E tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar.
Convido a igreja a se colocar de pé. Iremos cantar o cântico Maravilhosa Graça. Poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhado, o Rei da Glória, o poderoso Deus, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou minha cruz, teu sangue me salvou, de vida hoje livre sou. Esquenta as paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, de vida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. De Deus, digno ao Cordeiro que a morte venceu, digno ao Cordeiro de Deus, digno ao Cordeiro que a morte venceu, digno ao Cordeiro de Deus, digno ao Cordeiro que a morte venceu, digno ao Cordeiro de Deus, divino Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou. De vida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Hoje livre sou. Hoje livre sou. Ainda de pé, convido a igreja para me acompanhar na leitura bíblica conforme impresso em nosso boletim, 1 João, capítulo 4, versos 6
a 10. Leamos a uma só voz. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A igreja pode sentar. Quero estar
Tudo que temos e tudo que somos é resultado da providência de Deus em nossas vidas. As nossas orações e as nossas contribuições são formas de nós reconhecermos a nossa dependência de Deus. Aqueles que escolheram este domingo para trazer as suas contribuições terão a oportunidade de fazê-lo logo a seguir, ao tempo em que cantaremos o hino de número 463. Mas antes de cantar o hino e antes de trazer as ofertas e contribuições, eu gostaria de convidar a igreja para juntos orarmos neste momento. Nós temos vários enfermos em nossa igreja, os nomes estão aqui nos boletins, e também temos pessoas que enfrentam dificuldades, os nomes não estão aqui, mas certamente Deus conhece essas pessoas e Deus conhece essas dificuldades. E neste momento nós oraremos por elas e também agradeceremos antecipadamente as contribuições que cada irmão trará nesta oportunidade, tem trazido em outros domingos, em outras oportunidades, ou trará numa oportunidade futura em breve. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos as contribuições, os dízimos e as ofertas que vamos receber, que vamos dar nesta oportunidade, aquelas que já foram trazidas em outras oportunidades ou que ainda serão trazidas ao longo deste mês. São reconhecimento, Senhor, da nossa dependência de Ti. E te agradecemos porque Tu nos supres, Tu nos tens supridos o suficiente para estarmos aqui hoje, para vivermos, para honrarmos os nossos compromissos. Sabemos, Senhor, que muitos têm enfrentado dificuldades nesta área financeira por conta de desempregos, por conta de tantos obstáculos que têm surgido na nossa economia. E por essas pessoas, Senhor, nós te suplicamos as Tuas misericórdias, suplicamos a Tua orientação, suplicamos a Tua presença, para que essas dificuldades sejam transformadas em vitórias, aparentes derrotas, sejam elas transformadas em vitórias. Ao longo da Tua palavra, Senhor, encontramos muitas oportunidades e situações que Tu fizeste isso, Senhor, que Tu transformastes derrotas em vitórias, aparentes derrotas em vitórias. E nós te clamamos, Senhor, para que Tu estejas na vida dessas pessoas que encontram dificuldades financeiras, e não apenas financeiras, mas também dificuldades nos relacionamentos familiares, dificuldades no emprego, dificuldades de diversas formas, de diversas naturezas, dificuldades na saúde, Senhor, que Tu visites aquelas pessoas que estão enfermas, que precisam da Tua presença, da Tua cura, da Tua recuperação, pessoas que estão ansiosas, angustiadas, desorientadas talvez, Senhor, sem saber que decisão tomar. Nesta semana que entra, talvez tenham situações difíceis para resolver. Senhor, nós confiamos e colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, porque, Senhor, confiamos que tudo será de acordo com a Tua vontade. Pode ser que exatamente aquilo que estamos pedindo não se resolva como nós estamos pedindo, mas certamente Tu tens uma solução, porque Tu sabes aquilo que é bom para nós. Tu nos amas, confiamos no Teu amor para conosco e sabemos que as Tuas soluções e as Tuas respostas serão de acordo com a Tua vontade e serão a melhor resposta e a melhor solução que teremos em nossas vidas. Mesmo que aparentemente sejam difíceis, sejam dolorosas, sejam muito duras, Senhor, mas nós confiamos na Tua misericórdia e na Tua restauração, na Tua solução, na Tua vitória, na Tua bênção, porque, Senhor, Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus de bênção, Tu és um Deus de vitória. Nós Te suplicamos e Te agradecemos, Senhor, e Te agradecemos também porque sempre nos alegramos quando podemos trazer ao Teu altar as nossas contribuições, que é uma representação de parte da nossa vida, que devolvemos para Ti, porque Tu és um Deus tão bondoso para conosco, tão misericordioso para cada um de nós. Tudo isso Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
pastor da nossa igreja, pastor João Soares da Fonseca, encontra-se em viagem ao estado do Espírito Santo, pregando na cidade de Colatina, na igreja onde ele se converteu, igreja esta que o ordenou ao ministério da palavra. E nesta oportunidade teremos então a presença no púlpito desta noite do pastor Márcio Capelli, que é o pastor de jovens e adolescentes da nossa igreja. Gostaria de convidar que ele viesse até aqui e nós juntos teremos um momento de oração. Senhor Deus, nós te suplicamos pela vida do pastor Márcio, pela palavra que ele trará agora, Senhor, a tua palavra através da sua mente, através dos seus lábios. E, Senhor, nós te suplicamos que tu abençoes nesta entrega da tua mensagem. E, Senhor, também que tu abras os nossos corações para que eles sejam receptivos à tua palavra. Que, Senhor, possamos entender os teus propósitos para a nossa vida e aplicá-los no nosso dia a dia. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje, nós batistas celebramos o Dia do Pastor e eu confesso aos irmãos que, às vezes, um dos constrangimentos que eu tenho na minha vida é dizer às pessoas que eu sou pastor. Fui fazer um casamento de um amigo em Brasília e quando eu fiz o check-in no hotel, em Brasília, né, e disse que era pastor, a recepcionista torceu a cara. E eu tive que logo pagar a minha diária adiantada, para que nenhuma suspeita recaísse sobre mim. Confesso aos irmãos que, às vezes, quando alguns colegas que a vida distanciou de nós, encontra-se comigo e eu digo que sou pastor, eles dizem assim, agora eu sei porque você deixou aquele curso que a gente fazia junto. E aí eu preciso explicar que não se trata disso. E esses dias que antecederam a preparação da mensagem que eu vou pregar agora, foram dias em que eu me coloquei então a pensar o que não me distingue somente como pastor, mas a todos nós que aqui estamos enquanto cristãos. O que é que de fato faz de nós cristãos? O que é que na vivência da nossa fé faz com que nós sejamos identificados como cristãos? Ou, em outras palavras, quais são os fundamentos da espiritualidade cristã? E eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 17, e nós vamos pensar a respeito desses fundamentos da espiritualidade cristã a partir desse texto. Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 1. É um texto conhecido de muitos de nós, que narra o episódio da transfiguração. Convido os irmãos a ficarem de pé, para juntos lermos a palavra de Deus. E eu gosto de pensar que esse gesto que nós fazemos e que antecede a leitura da palavra, quando ficamos de pé, na verdade, simboliza a nossa atitude, não só de reverência, mas de disposição de cumprimento dessa palavra. Então, diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 1. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou para um monte alto e afastado. Ali foi transfigurado diante deles. Seu rosto ficou resplandecente como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Nisso, apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom que nós estejamos aqui. Se queres, armarei aqui 3 tendas, uma para ti,
outra para Moisés e outra para Elias. Ainda estava falando quando uma nuvem luminosa estendeu-se sobre eles, e da nuvem uma voz disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouvi-o. Tendo ouvido isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra, muito assustados. Mas Jesus se aproximou, tocou-os e disse: Levantai-vos, não temais. Tendo levantado seus olhos, não viram ninguém, senão Jesus só. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não conteis a ninguém a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado da morte. Os discípulos lhe perguntaram: Por que então os escribas dizem que Elias deve vir primeiro? E ele respondeu: Certamente Elias vem para restabelecer tudo. Mas vos digo que Elias já veio, e não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma maneira, o Filho do Homem vai padecer nas mãos deles. Então, os discípulos entenderam que lhes tinha falado de João Batista. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós entregamos em Tuas mãos esse momento. Obrigado pela oportunidade que tivemos de cantar louvores ao Teu nome. Obrigado pela oportunidade de nos reunirmos, de nos vermos, de nos cumprimentarmos, de ofertarmos os nossos bens e as nossas vidas. E agora te pedimos especialmente por esses próximos minutos em que nos dedicaremos a estudar a Tua palavra. Que o Senhor nos guie, que o Teu Espírito mesmo abra os nossos olhos para enxergarmos as Tuas verdades. É no nome do Teu Filho, a Tua palavra viva, que nós oramos. Amém. Disse aos irmãos da minha dificuldade, enquanto pastor, muitas vezes, de explicar para as pessoas o que significa isso, mas sei que muitos irmãos aqui devem também passar por essa dificuldade no trabalho, quando se identificam como cristãos. Muitos irmãos também hoje percebem que algumas fronteiras que eram largas e que nos diferenciavam de outros grupos religiosos passaram a ser mais estreitas. É possível perceber que há práticas chamadas de cristãs que muitas vezes não têm nada a ver com as práticas que nós costumávamos chamar de cristãs. E por isso é tão importante, ainda hoje, nós nos perguntarmos acerca do que exatamente define a espiritualidade cristã. Já digo aos irmãos que essa lista que vou fazer a partir desse texto não é uma lista exaustiva. Há outros elementos da espiritualidade cristã que é riquíssima, mas eu gostaria de apontar alguns que eu considero fundamentais. O texto que nós temos diante de nós é um texto curioso, que começa dizendo que 6 dias depois, Jesus levou Pedro, Tiago e João a um monte alto e separado, e transfigurou-se diante deles, ou foi transfigurado diante deles. 6 dias depois do quê? 6 dias depois de ter feito o primeiro anúncio da sua paixão. 6 dias depois de ter chamado Pedro de Satanás por tentar dissuadi-lo de seguir o caminho do messianismo do serviço. 6 dias depois de ter, de certa forma, desestabilizado a segurança que alguns discípulos tinham, porque identificavam o projeto de Jesus como um projeto de poder político. E aí Jesus escolhe 3 deles, leva-os até o monte, lá é transfigurado. Eles ficam assim espantados com aquela cena. De repente, uma nuvem que simboliza, como no texto do Êxodo, a presença do Senhor, toma conta daquele lugar, e de dentro da nuvem sai uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, ou em quem me comprazo, ouvi-o. Mais ou menos a mesma fala que é dita no batismo de Jesus. E o que nós aprendemos aqui, é óbvio, primeiro, que há um paralelo com aquele texto do Êxodo, em que Moisés sobe o Sinai para receber as tábuas da lei, e no Evangelho de Mateus, Jesus
é comparado a Moisés. É como se Jesus fosse o novo Moisés ou ultrapassasse a figura de Moisés, porque o Evangelho de Mateus é um evangelho escrito aos judeus. E aqui a gente aprende a primeira lição, e que eu acho que talvez seja a lição mais importante. A espiritualidade cristã é uma espiritualidade centrada na pessoa de Jesus. A espiritualidade cristã, quero repetir, é uma espiritualidade centrada na pessoa de Jesus. O verso 3 narra que depois de Jesus ter sido transfigurado, os discípulos ficam amedrontados com o cenário, com outros componentes daquele cenário, abaixam a sua cabeça, mas antes disso, os discípulos veem duas figuras importantes na história da religião judaica, que são Moisés e Elias. Duas figuras que constituíam papéis extremamente importantes e que foram fundamentais na construção da identidade do povo judeu e da sua fé. Pedro fica encantado com aquilo e pede e faz uma sugestão, na verdade, a Jesus, dizendo: vamos ficar aqui e construir uma tenda para cada um de vocês, uma para Moisés, uma para Elias e uma para o Senhor. Mas ele é interrompido pela voz que saía da nuvem e que diz, e eu gostaria que essa frase ficasse na nossa cabeça: este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi, ou ouviu. No fundo, o que está acontecendo aqui é que Deus está apontando para Jesus e dizendo: não há ninguém mais importante do que a pessoa de Jesus. Não há ninguém mais importante do que a pessoa de Jesus. E segundo nós cremos, irmãos, Jesus é Deus feito carne. É a imagem visível do Deus invisível, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses. É a expressão exata do ser de Deus, como diz a carta aos Hebreus. É Ele que é o nosso norte, é a Ele a quem seguimos. Não há outros referenciais, e se há, é porque são mediados pela própria figura de Jesus, à medida que eles se identificam com Jesus. Há pessoas que podem inspirar a nossa caminhada, mas no fundo, o nosso norte, a nossa regra é o Cristo de Deus, Jesus de Nazaré. No fundo, o que nós precisamos lembrar é que temos de ser reconhecidos pelo seguimento desse Jesus de Nazaré, que nos identificamos com as causas desse Jesus de Nazaré, que nos identificamos com os discursos desse Jesus de Nazaré, que nos identificamos com a maneira como esse Jesus de Nazaré interpretava o reino de Deus, que nos identificamos com as pessoas com quem esse Jesus de Nazaré andava, e assim por diante. Ele é o centro da nossa fé, é o autor e consumador da nossa fé. Segundo as palavras do Apocalipse, ele é o alfa e o ômega. E é curioso que o Apocalipse tenha sido escrito no contexto de extrema opressão, em que os cristãos não podiam afirmar a sua fé e que havia uma ideia de que o Império Romano era um império infinito, por causa da territorialidade que ele cobria. Então se dizia, o império é infinito. E o texto do Apocalipse começa dizendo que ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, não há nada maior do que ele. É ele que para os cristãos é fundamentalmente a sua bússola. E é triste perceber que muitas igrejas, muitas comunidades de fé têm se afirmado não pela identificação com esse Jesus de Nazaré, com o Cristo de Deus, mas muitas vezes por características que não têm muito a ver com esse Jesus de Nazaré. Pelo poderio econômico dos seus membros, pelas capacidades que os seus membros têm, pela capacidade de fazermos programações elaboradas, pela capacidade de pensar em liturgias criativas, e isso é bom, mas esse não é o centro da igreja. Muitas vezes nós nos afirmamos como aqueles que têm a palavra da verdade antes de manifestar e de encarnar essa verdade no dia a dia. A Adília Lopes é uma poetisa portuguesa
que diz assim: Jesus tem um cheiro? E aí ela diz: tem. Jesus cheira a sem eira nem beira, com telha e sem telha. Dizendo que se Jesus tivesse um cheiro, ele seria identificado com aquelas pessoas que não têm recursos, que foram excluídas pela sociedade, porque foi com essas pessoas com quem Jesus mais andou. Quer dizer que a mensagem do Evangelho é restrita a essas pessoas? Não. Não. Mas quer dizer que, preferencialmente, o ministério de Jesus se deu entre elas. E que o Evangelho de Jesus tem ênfases diferentes nas vidas das pessoas que ocupam lugares diferentes na sociedade. Nós precisamos nos identificar, não pela quantidade de membros que nós temos nas nossas igrejas, não pela capacidade que nós temos de manter as pessoas ocupadas, mas porque abraçamos a causa de Jesus, mas porque seguimos a Jesus, mas porque perseguimos a misericórdia com que Jesus abraçava e acolhia todas as pessoas. No dizer do Novo Testamento, tudo existe por meio dele, e tudo existe para ele. Nós somos feitura sua, somos criaturas dele, e somos redimidos por ele, e somos santificados por ele, e só por meio dele nós realizamos a nossa mais alta vocação. E nós não podemos perder isso de vista, irmãos. Outro dia eu conversava com uma pessoa, e ela me perguntou o que ela deveria fazer. Eu fiquei reticente no primeiro momento, porque vocês sabem que às vezes as pessoas querem respostas para fugir das suas próprias responsabilidades. Mas aí, a certa altura, a conversa continuou, eu disse assim: olha, eu acho que Jesus faria isso. E a pessoa me interrompeu e disse assim: mas aí era Jesus, né, pastor? Eu falei: mas não é para ser igual? Irmãos, é para ser igual. Porque o mesmo Espírito que capacitou Jesus para que ele desse conta do ministério dele, agora capacita a igreja dele. A espiritualidade cristã é uma espiritualidade centrada em Jesus de Nazaré. Se há alguém que nós precisamos ouvir, é ele. Mas aqui eu gostaria de sugerir uma outra questão. Nós até falamos bem o discurso de Jesus. O grande desafio, talvez hoje, irmãos, seja recuperar a gramática gestual de Jesus. Porque como verbo encarnado de Deus, Jesus, em cada movimento, representava esse Deus para as pessoas. E nós devemos, no nosso corpo, na nossa vida, não só com as nossas palavras, encarnar o Evangelho para as pessoas, que é boa notícia de salvação, que está disponível a todos e todas. Em segundo lugar, o que esse texto nos ajuda a pensar é que a espiritualidade cristã é uma espiritualidade para hoje. É uma espiritualidade para hoje. Eu explico. Infelizmente, muitos cristãos vivem uma espiritualidade fixada no passado ou no futuro. Dificilmente, ou ocasionalmente, melhor dizendo, as pessoas conseguem pensar que a fé cristã diz respeito ao presente e que ela é, de certa maneira, uma sapiência para conseguirmos dar conta dos nossos desafios aqui e agora. Vejam só, os discípulos veem Moisés e Elias, que representam o quê? O passado. Mas, se a gente continua caminhando na cena da narrativa, o que a gente visualiza é que mesmo depois de experimentarem aquilo tudo, de verem Jesus transfigurado, eles fazem uma pergunta. E uma pergunta que remete à expectativa messiânica que estaria por vir ainda. Mas antes do Messias ser glorificado, não vai vir Elias, e depois eles interpretam que Jesus estava falando de João Batista. Eles ficam divididos, dicotomizados entre o passado e o futuro.
E, na verdade, a voz que sai da nuvem diz o quê? Ouvi-o. É um imperativo que indica que nós precisamos encontrar a voz desse Jesus no presente, irmãos. Nós não precisamos viver somente no passado e nem só pensando no futuro. Passado e futuro são dimensões extremamente importantes para a fé cristã. Sem o passado que constituiu a nossa fé, nós não estaríamos aqui. Não é essa a imagem da carta aos Hebreus, no capítulo 11? Nós estamos rodeados, correndo a nossa corrida por uma grande nuvem de testemunhas que nos antecedeu. E sem ela, sem essa grande nuvem de testemunhas, nós não estaríamos aqui. Mas há uma corrida a ser corrida agora. Por outro lado, muitas vezes nós interpretamos a fé cristã como um passaporte que nós ganhamos para viver esperando o dia em que o Senhor virá nos buscar. É óbvio que essa esperança é importante. É óbvio que essa esperança é inclusive um não à situação decadente que nós vivemos no presente. Porque nós sabemos que há um futuro que vem desde Deus a nós, que é a consumação do seu reino, que é o reino em plenitude. Mas isso não nos pode paralisar, porque nós precisamos viver a fé cristã aqui e agora. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção. Nós temos agora a redenção, irmãos. A redenção não é algo que nós vamos experimentar só depois dessa vida, mas ela já começou, aqui e agora. O apóstolo Paulo, ainda escrevendo a Tito, diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A graça de Deus se manifestou a todos os homens. E ela nos ensina a viver nesta era presente. Nós não precisamos ser alienados do presente para viver a fé cristã. A espiritualidade cristã, inclusive, ao contrário, nos faz imergir no presente. E mesmo diante das situações mais difíceis, nós continuamos entregando diariamente as nossas vidas e seguindo a Jesus aonde quer que nós estejamos. Então, o contexto político do nosso país interessa aos cristãos. Aquilo que acontece no nosso bairro interessa aos cristãos. Aquilo que acontece no nosso estado, a gestão financeira do nosso estado, interessa aos cristãos. E assim por diante, porque isso tem a ver com a nossa vida hoje. A crise ecológica que nós vivemos no mundo interessa aos cristãos, e assim por diante. Uma das personagens que eu tenho mais gostado da história recente é uma judia holandesa chamada Ette Hillesum, que foi voluntariamente para um campo de concentração, porque ela sentia que, enquanto judia, não podia viver separada, né, do destino do seu próprio povo. Por compaixão, ela se entrega voluntariamente para cuidar, inclusive, dos doentes no campo de concentração. E nos diários dela, ela tem algumas frases que eu acho que podem nos ajudar. Ela diz o seguinte: não sinto que esteja nas garras de ninguém, se referindo à política do nazismo. E ela diz: só sinto estar nos braços de Deus. Em outro momento dos seus diários, ela diz: hoje, vendo bem, falando do dia, hoje, vendo bem, vivi coisas grandiosas. E esta noite também, meu Deus, agradeço-te por eu poder suportar tudo e por haver poucas coisas que não ponhas no meu caminho. E é curioso que ela comece a frase do diário dizendo hoje, porque não foi depois de sair de um culto que ela disse isso, irmãos. Ela disse isso no inferno do campo de concentração, onde as crueldades se acumulam por cima de crueldades. E ela foi capaz de dizer: hoje, meu Deus, eu vivi coisas grandiosas.
Hoje. Eu não sei qual é o seu sofrimento, qual é o seu dilema, qual é a sua questão, qual é o seu hoje. Mas o que eu sei é que a fé cristã é uma fé para hoje. É uma espiritualidade para hoje. Depois, o que eu aprendo com esse texto é que a espiritualidade cristã é uma espiritualidade de abertura para a vida. Vejam só, irmãos, Jesus recusa a proposta de Pedro de permanecer ali. O que o texto diz? Que eles começam, depois daquilo, a descer o monte. A proposta de Pedro é tentadora. É bom estarmos aqui. E a gente poderia dizer que eles estão numa experiência de culto, ou numa experiência de contemplação, numa experiência, assim, de separação da vida cotidiana. E aí, Pedro diz, é bom estar aqui, Senhor. Vamos ficar aqui. Eu sei que às vezes a gente experimenta coisas nos cultos, ou em reuniões, ou em acampamentos, né? E a gente diz assim, é bom ficar aqui, não quero sair daqui, a minha vida é tão dura lá fora. Mas Jesus não incentiva esse tipo de postura. A espiritualidade cristã é uma espiritualidade de abertura para a vida. Nós não nos alienamos da vida por sermos cristãos, ou por sermos crentes. Mas, infelizmente, ao longo da história, alguns pensamentos fizeram de uma interpretação da fé cristã muito aceita, muito divulgada, muito vivida, algo como que uma espécie de separação, de alienação da vida. Eu lembro muito bem da minha infância, que a imagem que eu tinha de uma pessoa espiritual era daquelas senhoras que frequentavam a igreja da minha mãe, que viviam de coque, com uma roupa bem característica e que passavam as tardes inteiras orando na igreja. E óbvio que aquelas pessoas eram pessoas espirituais, mas não é só isso que significa ser espiritual, irmãos. E nós temos essas imagens, às vezes, na nossa retina. Ser espiritual é viver separado do mundo. E o que Jesus ensina aqui é que não. É que ser espiritual é descer do monte, é estar com as pessoas, é experimentar a vida das pessoas, é estar aberto para a vida. Outro dia eu participei de uma roda de conversa sobre ministérios de juventude. E aí eu fiquei espantado com uma fala de uma pessoa que dizia assim, não, na minha igreja está tudo certo, é o seguinte, o que eu faço? Eu encho os jovens e os adolescentes de programação, eles não têm tempo nem de respirar. É rodízio de pizza na igreja. Vamos Habib's? No Habib não, vamos ficar na igreja a gente pede o Habib's. É todo final de semana a programação, é tudo por quê? Porque ele tem medo que se o jovem, se o adolescente for no Habib's, ele se desvie. Irmãos, sabe o que nós estamos ensinando quando nós pensamos assim? Que não é possível encontrar Deus fora desse espaço aqui. Que não é possível que a gente esbarre com Deus, que a gente viva a nossa fé, que a gente viva uma espiritualidade que esteja aberta para a vida, para perceber a vida. Que Deus não fala com a gente se não for no domingo, com hora marcada. Uma história que eu ouvi outro dia, achei fantástica, é de um discípulo de um mestre cristão no Oriente, que ia ser testado para assumir o lugar daquele mestre. E aí ele estuda, era uma prova extremamente difícil, porque era um mestre proeminente. Ele, fica naquele pensamento especulativo das mais altas esferas do Logos, com coisas super abstratas, pensando quais seriam as perguntas que aquele mestre ia fazer para ele. E aí ele entra na sala do mestre, na hora da avaliação, e deixa os chinelos do lado do armário que tinha, e ali, diante do mestre, espera a pergunta. O mestre faz um tempo de silêncio e diz assim, ao entrares agora, onde deixaste os teus sapatos? À direita ou à esquerda do armário? Essa foi a pergunta. Porque no fundo, irmãos, não adianta de nada nós nos aprofundarmos na fé se ela não está conectada com a nossa vida cotidiana.
se ela não reverbera na sua família, na sua casa, no seu emprego. Se você sabe tudo sobre Jesus, mas você é incapaz de dizer a uma pessoa uma palavra de incentivo, de oferecer seu ouvido, seu ombro, seu abraço. Se não estamos conectados à vida, pode ter nome de cristã, mas essa espiritualidade não é uma espiritualidade cristã. Em quarto lugar, o que nós podemos ver nesse texto, ou a partir desse texto, é que a espiritualidade cristã, por ser uma espiritualidade centrada na pessoa de Jesus e por ser uma espiritualidade aberta à vida, é uma espiritualidade que integra a corporeidade, que integra o nosso corpo. A fé cristã é uma fé vivida no corpo. É curioso perceber que os discípulos são exigidos corporalmente aqui. E já explico para vocês o que isso significa. Eles sobem ao monte com Jesus, depois eles precisam ouvir Jesus. Mais do que isso, eles são tocados por Jesus e depois eles veem Jesus. Eles veem Jesus, eles precisam estar com a visão calibrada. E é curioso que muitas vezes nós entendemos que o nosso corpo é inimigo da nossa vida espiritual. É comum a gente interpretar textos como aquele de Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 17, que diz que a carne milita contra o espírito, como se carne aqui significasse o nosso corpo. A carne, no vocabulário paulino, não significa o corpo, significa aquilo que em nós luta contra os desígnios de Deus, ou seja, aquilo que em nós tem a ver com a nossa natureza pecaminosa. O nosso corpo não é ruim. Paulo chega até a dizer depois que o corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. E nós fomos criando práticas na igreja cristã, isso desde a antiguidade, de uma ascese, de uma mortificação do corpo, como se a nossa espiritualidade fosse contrária ao nosso corpo. Só é possível viver uma espiritualidade porque eu sou quem eu sou do corpo. Eu sou também o meu corpo, e não sou apesar do meu corpo. É curioso que o Evangelho de João começa, irmãos, dizendo que o Verbo se fez carne. Um teólogo chamado Adolf Guechet diz: Deus se fez capaz do corpo para que o corpo fosse capaz de Deus. Deus se faz capaz do corpo para que o corpo seja capaz de Deus. O poeta José Tolentino Mendonça, poeta português, diz assim: o corpo é a língua materna de Deus. É bonita essa expressão. Quando Deus quis se revelar aos seres humanos, Ele escolheu tornar-se corpo. Então, essa espiritualidade que ensina para a gente que a gente não precisa, que a gente tem que, na verdade, viver uma vida sempre interiorizada, sempre pensando na alma, sempre pensando naquilo que é imaterial, ela não é uma espiritualidade cristã, irmãos. Não é. A espiritualidade cristã integra o corpo. E aí é curioso que os sentidos, que são essas antenas corporais com que a gente percebe a vida, são valorizados nessa passagem, mas em todo o Novo Testamento. E aqui, deixa eu, antes de falar disso, só abrir um parênteses. Por que é que nós temos tanta dificuldade com o corpo? Porque um cristão muito importante na história do cristianismo, chamado Agostinho, elaborou uma doutrina chamada de pecado original. E ele foi influenciado por uma escola filosófica chamada neoplatonismo, que tinha um acento muito negativo em relação ao corpo. E aí, Agostinho, influenciado por isso, vai atrelar a condição de pecado do ser humano, inclusive a relação sexual. Então, tudo que tem a ver com corporeidade, com sexualidade, a gente dá um peso maior, não é verdade? Até hoje. É um tabu para a gente, muitas vezes. A gente tem dificuldades com isso, mas a espiritualidade cristã não é assim, não. Se a gente abre um livro como o livro de Cântico dos Cânticos, o que tem lá, irmãos? Não preciso dizer. Os casados sabem muito bem. E não menciona o nome de Deus nenhuma vez, o livro de Cântico dos Cânticos. É um livro que fala sobre sexualidade humana. É um livro que fala do encontro entre os seres humanos.
de valorização do corpo. Não é errado sentir prazer, irmãos. Nós é que mistificamos um pouco a coisa. Bom, o tato, por exemplo, é fundamental na experiência da fé. Jesus toca nas pessoas o tempo todo, se deixa comprimir por multidões, evidencia que a mulher que sofria com fluxo de sangue há muitos anos tocou nele. Toca no leproso, toca na menina morta, filha de Jairo. O toque de Jesus é um toque curativo. É terapêutico. E nós, muitas vezes, vamos nos fechando nas nossas individualidades, vamos nos interiorizando, vamos construindo muros, e somos incapazes, e não vou nem dizer de toques, mas somos incapazes, às vezes, de trocar palavras criativas com as pessoas que nos cercam. Quanto mais tocar, dá um abraço, às vezes. É curioso isso. Já encontraram com um vizinho com quem você não fala muito no elevador? Não é um constrangimento, irmão? Você mora, às vezes, do lado da pessoa, nunca trocou uma palavra com ela. Aí está lá no elevador, né? Aquele silêncio é um silêncio aterrorizador. Eu sei o que é isso, eu sou uma pessoa tímida. Jesus tocava as pessoas e se deixava tocar por elas. A audição é outro sentido fundamental, que não raras vezes aparece no Novo Testamento e no Antigo Testamento também, como uma espécie de escuta do coração. Uma das fórmulas fundamentais da fé judaica começa com o Shema, não é? Ouve, ó Israel. Ouve, ó Israel. Nós poderíamos falar que Elias, lá no alto do Monte Horebe, percebe a presença de Deus no murmúrio de uma brisa. Não só isso. A fé vem pelo ouvir. E Jesus, muitas vezes, terminava as suas falas dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós precisamos estar com as nossas antenas ligadas, irmãos. O que é que na palavra do outro Jesus está me dizendo? O que é que no meu dia a dia Jesus está me dizendo? Não são só nas experiências extraordinárias, mas no dia a dia. A visão também é outro sentido fundamental, né? Todos são. Como é que termina lá aquele relato da criação de Gênesis? E Deus viu que era bom, né? Muito bom. E alguns autores vão fazer uma tradução diferente, dizendo que o texto terminaria assim: e Deus viu que era muito belo. Que era belo o que ele tinha criado. Que é bonito. A gente tem coisas bonitas acontecendo ao nosso redor, embora tenham coisas ruins também, nós temos que ter os olhos abertos para as duas coisas. Jesus mesmo, no seu sermão, diz o quê? Olhai os lírios do campo. É um exercício que não é um exercício de fechamento para a vida, irmão, mas um exercício de abertura. Poderíamos falar do olfato, não é? O apóstolo Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo para aqueles que estão sendo salvos. Do paladar. Olha, nós celebramos aqui todo mês o quê? A ceia. Jesus, se despedindo dos seus discípulos, diz: olha, para lembrar de mim, aqui numa versão super ultra atualizada, né? Não deixem de estar ao redor da mesa juntos. E ele utiliza o pão e o vinho como metáfora do seu corpo e do seu sangue. O paladar também é fundamental. Quantas vezes nós comemos com pessoas que nos fortalecem a fé? Quantas vezes é ao redor da mesa que nós podemos abrir o nosso coração e sair de uma conversa transformados? A fé cristã é uma fé, portanto, de abertura para a vida, de integração da corporeidade. E, porque é uma fé em que todos nós estamos ao redor da mesa, a espiritualidade cristã é uma espiritualidade de serviço ao próximo. É o meu último ponto. Olha só o que o texto diz. Que os discípulos entenderam, versículo 13, que lhes tinha falado de João Batista. Então, Jesus não falou explicitamente de João Batista, mas eles acharam que era João Batista. E o que acontece depois? Versículo 14. Quando chegaram onde estava a multidão, aproximou-se dele um homem e, ajoelhando-se, disse diante dele:
Senhor, tem compaixão de meu filho que é lunático e sofre terrivelmente, pois muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E Jesus faz uma crítica à fé daquela geração. Não é? Por quê? Porque eles não foram capazes de ajudar aquele rapaz que é chamado de lunático no texto. Irmãos, a fé cristã, a espiritualidade cristã é uma espiritualidade de serviço ao próximo. Nós não ficamos no monte, reclusos, nós não ficamos aqui no espaço da igreja. Isso não é a vivência da nossa fé integral, isso é parte da vivência da nossa fé. E nós saímos daqui ou aqui mesmo servimos as pessoas. E aqui mesmo servimos as pessoas, melhor dizendo. Seguir o caminho da espiritualidade cristã significa abrir-se para acolher o clamor do outro. Quando Jesus desce do monte, já há uma multidão esperando Jesus para ser socorrida. Há uma multidão aí fora, esperando que nós acolhamos o seu pedido de socorro. E muitas vezes, e eu estou dizendo por mim, nós nos contentamos a vir aqui domingo após domingo, cantar as nossas canções, apertar as mesmas mãos, e nem tomamos conhecimento das pessoas que pedem socorro, que estão à nossa volta. A fé cristã, ou a espiritualidade cristã, é uma espiritualidade de serviço ao próximo. Por fim, encerrando a minha palavra, se nós pudéssemos resumir tudo isso que eu disse, eu diria que a espiritualidade cristã é um caminho de humanização, irmãos. Porque às vezes nós temos a ideia de que nos tornarmos pessoas espirituais é nos tornarmos pessoas interiorizadas, voltadas para dentro, pessoas mais religiosas, pessoas que passam horas e horas em oração, desvinculadas da vida cotidiana. E não estou dizendo que oração é errada, quanto mais tempo você orar, melhor, mas aquelas pessoas que vivem uma vida de oração sabem que uma vida de oração verdadeira é aquela que não nos encerra em nós mesmos. Nós não ficamos num círculo vicioso, mas nós saímos, até porque nós aprendemos a orar com Jesus não só pelos nossos pedidos, mas pelos pedidos dos outros. A fé cristã é uma fé que nos humaniza. Jesus veio como gente para ensinar como a gente deveria ser gente. Dietrich Bonhoeffer dizia o seguinte, um pastor na Alemanha, na época da Segunda Guerra: se tornar cristão não significa tornar-se religioso. Ser cristão significa ser pessoa. Não significa ser um tipo de pessoa, mas significa ser pessoa. É assumir a vocação revelada em Jesus de Nazaré da humanização. Significa ser o ser humano que Cristo cria em nós. Ser cristão significa ser o ser humano que Cristo cria em nós. Que nós sejamos capazes, pelo poder do Espírito, de viver uma espiritualidade autenticamente cristã. Que nós estejamos abertos à vida, que nós estejamos abertos às outras pessoas, que nós tenhamos os nossos sentidos afiados para perceber o que Deus está falando conosco no nosso dia a dia, na nossa casa, nas palavras do seu filho, da sua filha, da sua mãe, do seu pai, nas palavras daquele amigo que pede socorro na sua faculdade, do seu familiar, daquela pessoa que você sabe que está no hospital. Que a gente seja capaz de se abrir a vida, centrados em Jesus. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, louvamos o Teu nome pela experiência de sermos cristãos. Obrigado, Senhor, pela vida do Teu Filho Jesus. Obrigado porque, através da vida dEle, da morte dEle, da ressurreição dEle, nós fomos transportados do reino das trevas para o Teu reino de luz.
e nos ajuda, por meio do Teu Espírito, a viver uma vida em resposta a esse amor. Uma vida e uma fé aberta às pessoas. Uma vida e uma fé que seja capaz de ver outro sentido na cotidianidade. Dá-nos essa experiência todos os dias, Senhor. É no nome do Teu Filho Jesus, aquele que é o sentido da vida para nós, que nós oramos. Amém. Algumas comunicações rápidas para finalizar o culto, mas antes eu gostaria de convidar a irmã Gelsa para que ela viesse sentar aqui no primeiro banco. A irmã Gelsa, como os irmãos sabem, coordena os nossos grupos de oração. E eu gostaria de convidar você que, ao final do culto, se você tem um pedido de oração, que você tenha alguma situação esta semana que você gostaria que esses grupos de oração da igreja orassem por você, você viesse aqui até a frente e desse o seu nome e o seu motivo de oração para a irmã Gelsa. E desta forma, durante a semana, praticaremos a nossa espiritualidade de maneira muito real, muito prática. A vida nos cerca, os desafios nos cercam, e a presença de Deus pode ser, na nossa vida, pode ser uma realidade atuante. E o meu desejo é que esta semana seja marcado pela presença de Deus na sua vida. Que você possa sentir a presença de Deus. Que Deus possa responder às suas perguntas. Deus possa responder às suas orações. Você pode orar individualmente, pode orar sozinho, mas pode trazer os seus pedidos de oração e entregá-los à irmã Gelsa, e ela coordenará a distribuição desses pedidos para que a sua causa, o seu pedido, seja objeto das nossas orações. Pense nisso e, livremente, sem nenhum constrangimento, assim que o momento final do culto chegar, você pode vir sentar-se aqui, ela já está sentada aqui, poderá anotar o seu pedido de oração. Nós recebemos alguns e-mails daqueles que nos acompanham pela internet. Maria do Carmo Rodrigues, da Bahia, ela diz: boa noite, amada igreja, quero agradecer as orações. As orações nós pedimos e às vezes, muitas vezes, ou quase todas as vezes, recebemos as respostas. Ela agradece as orações. Quero agradecer as orações. Estou me recuperando da cirurgia na tíbia e breve estarei retornando à minha igreja. Enquanto isso não acontece, estou participando do banquete espiritual com esta igreja, que também é minha. Um dia irei conhecer esta igreja amada por Deus e por nós, internautas. Seja bem-vinda, irmã Maria do Carmo. Se puder estar no Rio de Janeiro, a sua presença em nossa igreja será motivo de muita alegria, não só irmã Maria do Carmo, mas também você, internauta, que nos acompanha ao vivo pela transmissão, acompanha a transmissão ao vivo do nosso culto nesta oportunidade.
Recebemos também de Giselita e Rosa, de Ipatinga, Minas Gerais. Somos gratas a Deus pela existência e dedicação dessa amada igreja, onde podemos participar dos cultos, embora distantes. Hoje, pela manhã, fomos grandemente edificadas e agora à noite não será diferente. Aos pastores, nosso abraço pelo Dia do Pastor. Dia do Pastor aí. Angélica, também através do site da nossa igreja, manda a seguinte mensagem: boa noite, estou muito triste e angustiada. O meu pai encontra-se internado no CTI, já há 8 dias. Infelizmente, ele tem várias complicações, tenho chorado e orado constantemente. Peço à igreja que ore por Bernardino Marques de Oliveira, Deus os abençoe. Irmã Angélica, seu pedido, juntamente com aqueles pedidos que serão trazidos aqui ao primeiro banco da nossa igreja, também será entregue à irmã Gelsa. E você, internauta, que está nos acompanhando ao vivo, também pode mandar seus pedidos de oração, além desses que já foram enviados, nós os receberemos e cuidaremos desses pedidos, colocando-os diante de Deus para que Deus possa ouvir a sua súplica e dar seguimento, dar tratamento, dar resposta ao seu pedido. Recebemos também de Edgar Esther Lemos, a Désia de Jesus Carvalho, de Valinho, São Paulo. Ela diz: damos graças ao Senhor pelo louvor, pelas orações e pelas poderosas mensagens, hoje pela manhã e agora à noite. Que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática os ensinamentos trazidos pelos seus ministros. E Sueli Rodrigues, daqui do Rio de Janeiro, nos escreve: assistindo do hospital com a minha irmã que está internada. São desafios que nós encontramos e colocamos todos eles diante de Deus. Muito bem, nós temos em nosso boletim 2 destaques que eu chamo a atenção dos irmãos. São destaques da área da música. São 2 eventos, um no sábado, dia 17 de junho, às 18 horas, que é o encontro de quartetos da nossa igreja. E no dia 22 de junho, que é uma quinta-feira, às 19h30, Projeto Musicarte apresenta um recital especial da classe de canto da professora Thalita Siqueira. A professora Thalita foi que regeu o coral. Fica de pé, Thalita, para quem não conhece você possa conhecê-la. Todos são bem-vindos a este recital de canto. Se você quiser aprender a cantar, esta é a professora Thalita que poderá ajudá-lo neste novo desafio do canto. Mas eu ouvi falar, pastor Márcio, que hoje nós teremos uma cantina e no final de semana teremos o acampamento dos adolescentes. E eu gostaria de convidar o Lucas Cabral e o Vitor que viessem aqui até a frente, ensinar ou explicar ou falar à nossa igreja que cantina é essa e que acampamento é esse, para que nós possamos conhecer esse assunto. Boa noite, igreja. Nosso acampamento está chegando, o acampamento adolescente. Quinta-feira agora, dia 15 de junho, nosso ônibus irá sair 9 horas da manhã. Esperamos todos aqui. Boa noite, igreja. Depois do culto haverá uma cantina, tá? Se vocês quiserem ir lá, a comida tá ótima, tá? E olha só, compra bem, vai lá. Obrigado, pastor. Muito bem, irmãos, obrigado. Vamos ficar de pé para nós orarmos e logo a seguir teremos o recessional. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos por essa experiência de culto. Obrigado mais uma vez pelas canções que cantamos, pelas canções que ouvimos, pela instrumentalidade de cada irmão. Obrigado por também experimentarmos a presença de cada um dos nossos irmãos, de poder ofertar para a Tua obra. Obrigado pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. Agora, dá-nos um restante de noite cheio da Tua presença e por meio do Teu Espírito, abre, Senhor, os nossos sentidos para percebermos o que o Senhor está fazendo ao nosso redor. No nome do Teu Filho, nós entregamos as nossas dificuldades, nossas angústias, nossos problemas em Tuas mãos. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, Seu Filho,
e as doces consolações do Espírito estejam com todo o povo de Deus. Amém.